Boa noite, igreja. A graça e a paz. Moços, essa moça que estava ali ainda não está pronta para casar. Então, não olhe com olhos, não olhe com olhos bondosos para o lado dela, né? Ela adora essas piadas. Depois, na hora, nós tivemos a, pai, por que você fez isso? É bom passar um pouco de carão, né? Para ver se desanima dessas ideias. Graças a Deus ainda não apareceu as ideias, né? Queridos, uma boa noite. É muito bom estar aqui. Eu quero, de antemão, agradecer o privilégio que me foi dado de poder compartilhar esses dias com vocês. Momentos intensos e muito prazerosos. É muito bom estar aqui com vocês. Para aqueles que eu não vi nem ontem e para os que eu não vi hoje pela manhã, eu estendo aqui as felicitações que eu trouxe em nome do conselho da nossa igreja, em nome também de toda a nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Toledo, e nós nos alegramos com esse tempo tão gracioso do qual vocês estão passando. Na hora que meu irmão estava orando aqui, né, ele falou, o Senhor abençoe o ministério dele lá em Toledo ou por qualquer lugar onde ele for. E aí eu imaginei a minha mãe dizendo, não, porque minha mãe fala que eu vou ficar para Toledo para todo sempre, amém, né, que eu não vou sair mais de Toledo. Apesar que eu concordo com essa oração, Deus tem nos feito muito felizes lá, apesar do trabalho árduo que tem sido feito, nós estamos muito felizes de estar lá. E eu estou muito feliz com o tempo de vocês aqui. Muito feliz de saber que Deus tem agraciado esta igreja, que Deus tem fortalecido a cada irmão e irmã, e que Deus tem concedido o privilégio de que vocês celebrem essas duas marcas tão importantes. 52 anos de plantação e 31 anos de organização. 52 anos, né? Essa igreja já nasceu para ser organizada, essa igreja nasceu para ser bênção. Eu não estou aqui profetando, não, é a realidade. Uma igreja que tem produzido frutos, uma igreja que tem sido sinônimo da graça de Deus na cidade de Maringá. Eu não sei o porquê, qual o propósito do Senhor, em particular nessa questão, mas muitas pessoas, quando saem de Toledo, elas acabam vindo a Maringá. Muitos deles acabam mudando. E eu sempre recomendo, olha, vai lá na igreja presbiteriana do Jardim Alvorada. Tá? Vai lá. É uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja viva, uma igreja centrada na palavra, no evangelho, uma igreja com poder e autoridade do Senhor. Então eu sempre recomendo que venham aqui. Então saiba que se chegar alguém de Toledo aqui, saiba que eu recomendei. Olha, estejam indo lá na igreja presbiteriana do Jardim Alvorada. Né? Recomendo que eles venham. Né? Com certeza vindo, vão se encantar, vão amar essa igreja e com certeza permanecerão para poder celebrar junto com vocês, adorar junto com vocês, né? E que bom é adorarmos ao Senhor. Já cantamos. Como é bom cantar ao Senhor, né? Tempo precioso, maravilhoso. Eu louvo a Deus também pelo ministério de louvor da igreja. Eu sempre falo isso também lá em Toledo, né? Eu louvo a Deus pelo ministério de louvor da igreja. Quando o ministério de louvor desenvolve um papel abençoador, canta músicas bíblicas, né? Isso é muito importante. A música ensina na igreja. Às vezes, por alguma situação, você talvez não vai conseguir guardar aqui a mensagem que eu vou trazer a você. Talvez alguma coisa possa te atrapalhar e você não consiga. Mas a música tem um poder maravilhoso de gravar na nossa mente, né? De grudar na nossa mente. E lá na quarta-feira a gente está lá fazendo os nossos trabalhos, está lembrando, está cantando, né? A gente está lembrando, está lá louvando. Isso é algo maravilhoso. E eu preciso destacar algo que quando eu ouvi, assim eu falei, louvado seja Deus. Quando o hino começou tocando ali no som de órgão, eu falei, aleluia, Deus seja exaltado e glorificado. Permaneçam nisso, né? Permaneçam nisso. Há tradições que são muito boas. Essa do hino, eu fiquei, viu, Lucas? Parabéns, viu? Foi uma bênção. Quando entrou com o órgão ali, eu falei, Jesus, né?
Essas tecnologias são maravilhosas. Esse é um pouco do cacuete presbiteriano, viu, gente? A gente, já que falou da adolescência, né, aprendemos assim, e algo maravilhoso aí. Mas que bom louvar junto com os irmãos. E agora que privilégio, poder compartilhar com vocês da palavra. Pela manhã, eu trouxe uma mensagem baseada em Gálatas, né, no capítulo 1. E agora eu quero continuar aquele texto que eu trabalhei pela manhã. Não vou pegar todo o capítulo 2, vou somente até o versículo 10, do 1 ao 10. Mas eu quero trabalhar agora a ideia do evangelho que une a igreja. Pela manhã eu falei do evangelho que cria pontes, do evangelho que estreita relacionamentos, do evangelho que busca acertar situações e do evangelho pautado, né, nos frutos dignos de arrependimento. E nós devemos, como mensageiros desse evangelho, como Igreja de Cristo, buscar, né, acertar as situações e construirmos pontes. Porém, com um intuito nobre, de que a igreja esteja unida. Eu falei um pouco dessa ideia pela manhã e eu quero trabalhar um pouco mais essa ideia agora, nesse momento. Gálatas capítulo 2, os versos de 1 até o 10. A carta do apóstolo Paulo, a igreja das igrejas da Galícia, né? Capítulo 2, os versos de 1 até o 10. Diz assim, olha: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, mas tinham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Estes, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Amém? Oremos. Pai bondoso, nós agradecemos ao Senhor o privilégio de termos essa porção tão maravilhosa das Escrituras. Pedimos ao Pai que, nesse momento, seja feito bom uso, bom proveito dessa porção maravilhosa que o Senhor nos dá. Pedimos que o Senhor nos dê diligência de mentes e corações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê também diligência de ouvir, ó Pai, que estejamos atentos àquilo que o Senhor quer nos falar. A Tua palavra não é recado para nós, ó Pai. A Tua palavra é instrução segura e certa, e nós precisamos ouvi-la e aprendê-la. Por isso pedimos, tome cativo toda a atenção nossa nesse momento. Que não, ó Pai, sejamos displicentes. Pelo contrário, ó Pai, dá-nos a robustez de caráter e de mente para que possamos, ó Pai, entender o que o Senhor quer para nós, aplicar nas nossas vidas e agirmos, ó Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Peço também, unja-me, ó Pai, com Teu Espírito. Usa-me, ó Pai,
Usa os meus lábios, usa a minha mente, meu coração, Senhor. Que eu comunique ao teu povo nessa hora graça e misericórdia. Pai, que eu não fale nada propriamente meu, mas que aquilo que o Senhor tem nas tuas santas leis, que eu comunique ao teu povo com autoridade e graça. Isso eu peço, ó Pai, no nome santo, poderoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Pela manhã, no texto que foi usado para a mensagem, eu trabalhei de maneira um pouco mais detalhada os versículos de 18 até o 24, e ali é um relato histórico de uma viagem que Paulo faz num determinado tempo do seu ministério para estar com Cefas e Tiago. Cefas era Pedro, né? E Tiago, e com eles ter uma conversa, e Paulo permanece ali na região onde eles estavam em Jerusalém, por 15 dias, para que ele pudesse ouvi-los e também pudesse conversar com eles, e pudesse dirimir, pudesse resolver algumas dificuldades que estavam acontecendo em torno do seu nome, em torno da sua pregação, e também em torno do trabalho que vinha sendo desenvolvido na igreja. Falei então, trabalhei a ideia de que Paulo, por meio dessa sua atitude, ele estende pontes, ele busca relacionamento, ele, pelo bem da igreja, ele não se ufana, nem se ensoberbece, pelo contrário, ele tem uma atitude humilde, para que a igreja de Cristo fosse edificada, o testemunho fosse dado e o poder da igreja, então, fosse aumentado e estabelecido. Continuando nessa ideia, nós temos mais um relato histórico de uma viagem que Paulo faz novamente a Jerusalém. Talvez você se pergunte, pastor, por que um texto como esse? Nós gostamos muitas vezes daqueles textos com certas armadilhas teológicas, com certas curiosidades mais profundas, né, com certas ideias que muitas vezes mexem, né, com questões que para nós muitas vezes são místicas, e nós gostamos muitas vezes de trabalhar essas ideias e nos afastamos muitas vezes de relatos que podem ser preciosos e valorosos. Talvez você pergunte, mas numa ocasião tão especial como essa, por que um texto histórico como esse? Lembra que eu falei pela manhã, e se você não estava aqui, ou se você nos acompanhou pela internet, já aproveito também saudando os irmãos e irmãs que nos assistem pelas redes sociais. Se você se lembra, pela manhã, eu relatei a intenção de Paulo nas cartas pastorais. Paulo sistematiza o modo de ser das igrejas. Cada carta que Paulo escreve, cada texto que ele direciona às igrejas, cada instrução, exortação, admoestação, tinha como um de seus intuitos criar um sistema para a igreja, um método para que a igreja pudesse viver a fé, pudesse pregar o evangelho, pudesse viver em comunidade. E quando nós temos esses relatos aqui, quando nós olhamos para relatos como esses, nós podemos aprender com eles também lições importantes para nós que vivemos a igreja nos dias de hoje. Para você que vive a igreja nos dias de hoje, você faz parte da história dessa igreja. Talvez você não estivesse aqui no começo dela, há 52 anos atrás. Mas hoje você está. E cabe a você dar continuidade a essa história. Cabe a você dar continuidade a esse legado dessa igreja. O Senhor legou a cada um de vocês o privilégio de fazer parte dessa história, de continuar, para que outras pessoas sejam acrescentadas aqui. Se essa igreja tem vivido um testemunho vivo, eu creio que tem vivido, se essa igreja tem pregado o evangelho, eu creio que tem pregado, o Senhor vai acrescentar, é promessa dele, vai acrescentar aqui aqueles que vão sendo salvos. E nós precisamos saber como viver como igreja, saber como ensinar os mais novos a viverem como igreja, que a igreja continue. Mas a grande questão não é só continuar por continuar. A igreja tem um papel nesse mundo. A igreja tem uma função a desenvolver nesse mundo. É assustador como a igreja tem perdido importância na sociedade.
É assustador como as pessoas têm olhado com certo receio para a igreja. Aquela igreja que outrora fora tão importante na história da humanidade. Nesses dias de pós-modernidade, nesses dias atuais, muitas vezes nós temos percebido uma igreja que nem froi e nem contribui para nada. Essa igreja que você quer servir, essa igreja que você quer ajudar a construir, eu creio que não. Eu e você queremos construir, eu e você queremos fazer parte, eu e você queremos deixar para o mundo o legado de uma igreja poderosa, de uma igreja transformadora. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, com certeza esse era o desejo dele. E ele tem atitudes, ele tem ações, ele traz ensinamentos, para que ainda hoje nós possamos continuar a construir, continuar a levar adiante uma igreja forte e poderosa. E ele diz que no intuito de trabalhar em prol do evangelho, lembrando também, pela manhã eu falei das dificuldades que Paulo estava enfrentando, e elas são importantes para nós entendermos a ideia. O evangelho que Paulo estava pregando estava sendo duramente combatido, duramente resistido. Algo que acontece quando nós queremos pregar o verdadeiro evangelho, algo que acontece quando nós queremos viver o verdadeiro evangelho. Muitas vezes nós vamos ser resistidos. Quando você quer viver o verdadeiro evangelho junto ao teu cônjuge que não é cristão, você vai ser resistido, você vai ser resistida. Lá no teu colégio, se você quer viver o verdadeiro evangelho, você vai ser resistido. Na faculdade onde você estuda, na empresa onde você trabalha, se você quer viver o verdadeiro evangelho, você vai ser resistido. Esses dias eu estava conversando com o irmão, estamos trabalhando com ele para que ele seja recebido como membro da nossa igreja, e ele é um investidor, e se mudou para Toledo, ele foi para Toledo, né, para investir na cidade, né? Toledo é uma cidade que tem crescido bastante, ele foi para lá para investir, e aí ele estava falando para mim, nós estávamos tomando um café, e eu estava conversando com ele, ele falou: pastor, como é difícil ser um empresário cristão. E eu falei: é realmente difícil. Ele falou: pastor, não, você não tem ideia. Eu não estou dizendo qualquer verdadeiramente cristão, pastor. Aquele que não quer sonegar, aquele que não quer fazer errado, aquele que não quer mentir, aquele que confia que o Senhor vai trazer lucro e prosperidade, mesmo com as maiores dificuldades. Eu virei para ele e falei assim: meu irmão, é assim que você tem trabalhado? Ele falou assim: pastor, eu tenho buscado ser honesto, eu tenho buscado fazer da maneira mais correta possível. Cada vez há uma bocada maior do leão, cada vez é uma porta que se fecha. Ele falou: pastor, você não tem noção como é difícil. E eu falei: meu irmão, e o que você tem feito? Ele falou: pastor, em cada dificuldade eu tenho orado. Em cada dificuldade eu tenho buscado ser cada vez mais eficiente no meu testemunho. Em cada oportunidade eu tenho buscado, pastor, mostrar que o meu lucro não vai vir da eficácia dos meus bons negócios, mas virá do Senhor. Eu confio nisso. Mas ele falou: como é difícil. E é difícil. Como é difícil hoje, vai parecer algo louco, tá? Mas a igreja muitas vezes tem sido realmente um espaço louco. Como tem sido difícil ser um pastor cristão nos dias de hoje. Ser picareta é fácil. A maioria das igrejas ama pastores picaretas. E ama suas picaretagens. Tanto é que você vê muitos auditórios lotados, né? Pessoas encantadas e fascinadas. Mas como é difícil você, não só no púlpito, pregando, mas vivendo no dia a dia, convivendo com outros líderes. Como é difícil. Muitas vezes nós somos resistidos. Paulo estava enfrentando isso na implantação, na pregação, na sistematização do evangelho às igrejas gentílicas. Paulo estava enfrentando dificuldades ali. Tanto é que estavam falando mal dele, tanto é que estavam tentando desviar
aqueles a quem Paulo tão amorosamente e carinhosamente tinha pregado o evangelho para que eles fossem salvos e fizessem parte da igreja. E no intuito de que não houvesse uma divisão, no intuito que a igreja não sofresse danos, porque já havia chegado no ouvido da liderança que o que Paulo estava fazendo não era bom. Paulo, então, mais uma vez, vai a Jerusalém. 14 anos depois da sua primeira ida, ele relata. Ele fala, subi outra vez a Jerusalém, mais uma vez com Barnabé, mas agora levando também a Tito, um líder da igreja, homem gentil. E agora ele vai novamente. E ele fala, e eu fui em obediência a uma revelação que me fora dada. O Senhor falou ao coração de Paulo. E ele, em total obediência, vai mais uma vez a Jerusalém. Como é importante nós observarmos isso. A igreja precisa de homens e mulheres obedientes. Homens e mulheres dispostos a pôr de lado suas próprias vontades para obedecer o chamado de Deus. Eu relatei aqui um pouco, ontem com os jovens, sobre meu chamado. Eu tive a oportunidade de ser outra coisa na vida. Graças a Deus, eu tive outras escolhas. Mas graças a Deus eu fui obediente ao chamado de Deus. Graças a Deus eu entendi, não porque houvesse méritos em mim, mas pela graça do Senhor, de que melhor seria lhe obedecer. Paulo obedeceu ao Senhor. E ele foi. E chegando lá, ele se assenta com aqueles que daqui a pouco, ele vai relatar que são colunas, ele os trata como colunas da igreja. E Paulo senta com eles e lhes expõe o evangelho que ele estava pregando. Ele fala, olha, é isso que eu estou ensinando entre os gentios. Mas em particular, ele faz essa exposição, ele tem esse cuidado com aqueles que eram de maior influência, para que, de algum modo, ele não fosse reputado como um rebelde, ou, depois de ter se esforçado tanto, a liderança trabalhasse contra ele, e ele então viesse a correr em vão. Paulo então vai mais uma vez e se coloca obediente, se coloca submisso. Ele expõe o que ele está pregando. Olha, vejam bem. E por que ele faz isso? Porque os judaizantes estavam dizendo que o que Paulo estava pregando, o que Paulo estava ensinando, não era o verdadeiro evangelho. Eles estavam querendo acrescentar coisas. E Paulo fala, não, veja, observe o que eu estou pregando. O que eu estou pregando aos gentios é o mesmo que vocês pregam aqui aos do reino. É o mesmo que vocês pregam aos da circuncisão. E ele diz que ao fazer isto, os líderes da igreja entendem. Os líderes da igreja o acolhem. Ao passo que nem Tito, que estava com eles, precisa passar pelo rito da circuncisão. Não precisou que ele fosse submetido a critérios humanos, que ele fosse submetido à lei, que o padrão da graça fosse extrapolado. A graça era suficiente, ao ponto que o que importava era a salvação que Tito trazia consigo. Salvação essa que fora obtida pela graça de Deus, e a pregação que Paulo então faz entre os gentios. Mas ele diz, olha, havia na igreja, havia no meio daqueles que queriam fazer parte da igreja, falsos irmãos. Isso é uma outra coisa que nós precisamos atentar. Tanto é que o Senhor Jesus diz que ele vai chegar no último dia e vai fazer o quê? A separação do joio e do trigo. Havia falsos irmãos no meio da igreja. Quem eram esses falsos irmãos? Eram judaizantes, mas não só eles. Eram pessoas que, mesmo não fazendo parte da liderança, colaboravam para que houvesse tumulto, dificuldade dentro da igreja.
todo aquele que luta contra o evangelho dentro da igreja é considerado falso irmão. Eu espero que você não seja um desses. Eu espero que o Senhor livre a igreja cada vez mais dos falsos crentes. Porque a gente que quer perturbar a paz da igreja. Tem gente que não quer seguir o padrão do evangelho. Tem gente que não quer se submeter à graça. Antes quer criar as suas próprias regras e leis. Antes quer seguir leis de homens, doutrinas humanas. Só pode cultuar ao Senhor se for com roupa tal. Só pode fazer se for do jeito tal. Só pode gostar do hino se tocar ao som do órgão. Tem gente que gosta como eu, mas tem gente que coloca isso como regra. Só é santo se for dessa maneira. Ah, quando a banda entrou junto, desandou. Foi relatado aqui da época da nossa adolescência. Nós presenciávamos isso na igreja. Irmãos que se levantavam na hora que o ministério de louvor ia tocar e saíam. Porque falavam que aquilo que era feito era balbúrdia, bagunça. Certa feita, um pastor, logo após o ministério de louvor ter descido, ele subiu no púlpito e falou assim: graças a Deus que acabou esse barulho dos infernos. Por quê? Porque o que vale era a regra dele. A igreja só era boa se fosse do jeito dele. Só estava debaixo da graça se fosse do jeito dele. Esses são os falsos irmãos. Que não seguem o padrão do amor, o padrão da graça que vem das Escrituras. Não se assustem, tá? Esse que disse, graças a Deus acabou os barulhos, nem o pastor é hoje mais. Nunca o foi. Uma ideia dessa. Né? Esteve pastor, né? Usufruindo e usurpando dos cofres da igreja. Mas nunca fora. Mas também tem muitos irmãos que não são. Porque não querem viver a graça na igreja. Querem estabelecer as suas próprias regras. E saibam, são regras duras, difíceis, que nem eles mesmos querem seguir. O Senhor Jesus, certa feita, conversando com um grupo de fariseus, ele diz: vocês não entram e não deixam entrar. Vocês dão péssimo testemunho. Paulo fala: olha, haviam no meio da igreja pessoas que estavam tentando, inclusive, fazer com que Tito fosse circuncidado. Eles se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Veja bem, Paulo fala de liberdade, não de libertinagem. É uma coisa bem diferente. Tem gente que quer também pregar a liberdade, mas viver libertinagem, é diferente. Paulo fala: não. Aqueles líderes, as colunas, eles entenderam. E nem eles mesmos nos obrigaram. Por quê? Porque eles estavam procurando o bem da igreja. E procurando o bem da igreja, eles estavam vivendo o padrão das Escrituras, o padrão do Evangelho, o padrão do reino. E Paulo fala: olha, mesmo que esses falsos irmãos, esses falsos crentes tentassem, em nenhum momento, por nenhuma horinha sequer, nós nos submetemos para que a verdade do Evangelho, no verso 5, permanecesse entre vós. Para que a verdade da graça não fosse contaminada, não fosse diluída. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, e aqui então Paulo volta a falar dos líderes, em particular de Pedro, de João e também de Tiago, ele fala: olha, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Deixa eu trabalhar essa ideia primeiro, depois eu vou para o final do versículo. Ao ler isso aqui, né, sem nenhum tipo de entendimento ou filtro, parece que Paulo está sendo arrogante, né? Eles pareciam ter aparência, mas para mim não importava a aparência que ele tinha. Não era isso que Paulo estava dizendo, gente. Aliás, ele estava dizendo isso, mas não do jeito que a gente entende, né? Ou do jeito que muitas vezes a gente quer entender. O que Paulo está dizendo aqui? Ele falou: olha, me
apresentaram uns líderes da igreja de maneira diferente que eu conheci. Antes de eu ter ido com eles, eu ouvia falar algo deles e me for apresentado algo a respeito deles que, quando eu estive com eles, eu percebi que não era. Vamos trazer para o nosso dia a dia? Falaram deles para mim, mas quando eu fui lá comer 1 quilo de sal com eles, quando eu estive lá com eles, quando eu sentei, queimamos uma carninha, né, batemos um papo, eu vi que não era isso. E mesmo que fosse, isso não mudaria o meu pensamento. Isso não mudaria a minha ideia. Porque eu estou disposto a permanecer nos padrões do Evangelho. Então, Paulo não está desprezando aqueles irmãos. Pelo contrário. Ele diz, olha, o que importa é o que Deus vê. E eles eram homens realmente reputados, tanto que, né, Paulo vai chamá-los de coluna. Então, ele fala, olha, o que dizem, a aparência que os outros apresentam, isso não me importa. O que importa é aquilo que eu vi. O que eu vi mostra que eram homens de Deus, dispostos a servir ao Senhor. E esses, digo, que me pareciam ser coisa alguma, e aí eu termino a ideia do verso 6, nada me acrescentaram. O que ele quer dizer com isso? Que eles não tinham nada a ensinar a Paulo? Não. Na realidade, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, quando eu preguei a eles e mostrei o que eu estava ensinando, eles disseram que o que eu estava fazendo era suficiente, então eles não precisaram fazer nenhum aditivo, nenhum acréscimo. A mensagem que eu estava pregando era mensagem fiel e suficiente. Então, eu não fui desabonado, eu não precisei receber acréscimo. Ó, Paulo, aqui a tua mensagem está boa, mas Paulo, veja bem, vamos colocar uma coisinha aqui, como acontece muitas vezes em sermão de prova de presbitério, né? Em sermão, quando a gente está em um seminário, às vezes o professor fala, olha, está ótimo o teu sermão. Aí o aluno se empolga, né? Mas veja bem, se você fizer assim, assim, quando ele termina as suas considerações, você percebe que aquilo que você pregou não servia para nada, né? Porque ele fez um sermão totalmente novo. Eu me lembro uma vez que eu estava num sermão de prova do presbitério, rapaz, um seminarista tinha acabado de pregar, e quem estava entre os examinadores era o saudoso e folclórico, né, reverendo Aníbal. Não o filho, o pai, o Anibão, né, conhecido como Anibão. E ele pegou, olhou bem para o irmão e falou assim, irmão, que sermão. Só o texto estava bom. Ficou olhando assim, não tenho mais nada a acrescentar, né? Muitas vezes isso acontece. Paulo diz, não, quando eu preguei, quando eu falei, quando eu anunciei, eles não precisaram fazer nenhum tipo de aditivo. Porque a palavra que eu preguei foi a palavra fiel, né? Então, era essa. E ele continua, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, né, para pregado aos incircuncisos, me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente para mim, para o apostolado entre os gentios, né? E quando conheceram a graça que me foi dada, tanto Tiago, o meio-irmão de Jesus, Pedro, aqui chamado de Cefas, e João, que eram reputados colunas, que eram os grandes líderes da igreja naquele tempo, né, que estiveram com o Senhor Jesus, que receberam do Senhor Jesus a comissão, eles me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão. Ou seja, eles disseram a Paulo, Paulo, você é um dos nossos. Nós recebemos você, Paulo. E encaminhamos você, Paulo. A fim de que nós fôssemos para os gentios, então eles encaminham Paulo aos gentios e eles para a circuncisão. E quando eles fazem essa recomendação, Pedro lembra, então, né, junto com João e também com Tiago, de que Paulo, ao trabalhar o evangelho entre os gentios, não se esquecesse dos pobres. Então, Paulo faz esse relato aqui na sua carta às igrejas da Galácia, para mostrar o intuito que ele tinha de manter a igreja unida. Mesmo que, de um lado, estivessem
crentes de origem judaica e do outro crentes de origem gentílica. Não importa, a igreja é uma. E a nossa obrigação, o nosso desejo, o nosso dever é manter essa igreja unida. Eu e você devemos labutar, nós devemos trabalhar para que a igreja permaneça unida. Se pela manhã eu trabalhei as perspectivas externas e internas, agora a ideia é a mesma. Nós devemos trabalhar para que a igreja seja unida. E é responsabilidade sua. Às vezes nós colocamos a responsabilidade somente sobre as costas do pastor. E o pastor não me pediu para falar nada, tá? Eu estou dizendo porque sou pastor. E eu sei muitas vezes das cobranças que me vêm sobre as costas. A igreja muitas vezes assumiu a ideia do trabalho profissional na igreja. Eu não tenho responsabilidade nenhuma e nós pagamos alguém para que faça o serviço. Só que a igreja não é do pastor. O pastor faz parte da igreja. Na grande engrenagem da igreja, o pastor é uma das peças. Se não é o pastor quem faz? Então são os presbíteros. Na grande engrenagem da igreja, os presbíteros também são peças. Tá, se não é o pastor, nem os presbíteros, então são os diáconos. O presidente da SAF, tudo. Não. A responsabilidade é nossa, é minha e sua. Nós devemos trabalhar pela igreja. O pastor pela manhã aqui lembrou, irmão, oremos pela igreja. Você deve orar pela sua igreja. Irmãos, trabalhemos pela comunhão da igreja. E foi lembrado aqui com alegria da quinta-feira, onde a igreja esteve numa chácara celebrando. É responsabilidade sua. Mas qual que é a minha responsabilidade, pastor? Em primeiro lugar, participar. Muitas vezes a gente quer uma igreja efetiva, a gente quer uma igreja acolhedora, a gente quer uma igreja gostosa, mas a gente não participa da igreja. A gente não se envolve com a igreja. A gente fala de pastor bom, eu recebi isso quando estava no seminário. Pastor bom é aquele que tem cheiro de ovelha. Mas muitas vezes as ovelhas não têm cheiro de ovelha. E quando se encosta em outra ovelha, faz questão de se lavar para não ficar com o cheiro da outra. Eu percebo muito isso lá em casa, tem um gato. Eles tentam dizer que o gato é meu. Apesar que o gato me ama, eu tenho ciência disso, mas ele não é meu. Você vai e pega o gato, daqui a pouco ele está se lambendo. E as crianças vão lá, aperta, beija o gato, daqui a pouco ele está se lambendo. Parece que ele não quer fazer, né? Não quero o teu cheiro. Tem muito crente com esse espírito de gato. Ó, já melhorei, podia ser espírito de porco, né? Espírito de gato. Toca, deixa eu me lavar. Não quero nem saber. Eu não quero ter contato com fulano, com ciclano. Não, você tem responsabilidade. Porque se você não se envolver, se você não fizer o seu papel, você vai prejudicar a caminhada da igreja. Ou você quer ficar marcado na história como aquele que atrapalhou a comemoração do centenário de organização da igreja? Eu creio que não. Eu creio que não. Então, você tem que trabalhar para que a igreja esteja unida. Dentro da perspectiva e do padrão do evangelho. E a partir daí, eu quero trazer então para você algumas aplicações. Tá bom, pastor, eu tenho que me envolver. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que entender, então, que você deve viver na perspectiva do evangelho que une a igreja. E essa perspectiva, então, tem hoje, a nível de didática, 3 aplicações. A primeira, você precisa entender que o evangelho que une a igreja não é por leis, mas pela graça. Tem muita gente que quer manter a igreja unida, né? Por lei. Não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer daquilo. Nós devemos entender que a igreja, ela tem que se manter unida pela graça. Às vezes vai ter aquele irmão, aquela irmã que você vai exortar, vai admoestar, você vai trabalhar, e parece que ela não vai entender. O que você faz? Ora por ela. O que você faz? Perdoa ela. O que você faz? Intensifica a medida de amor sobre ela. Pastor, mas eu não tenho paciência com isso, não. Já pensou se Cristo pensasse assim? Já pensou se na tua rebeldia, Cristo pensasse, quer saber?
Não tem paciência para esse cara, não. Não tem paciência para essa. Quer saber? Vou largar a mão. Todos nós estaríamos fritos, cozidos, estalados, mexidos. Nós dizemos que queremos ser como Cristo, mas agimos totalmente diferente dele. Cristo investiu em cada um de nós e nos amou sendo nós ainda pecadores. Vão existir irmãos na igreja casca de ferida. Lembra desse termo? Talvez os mais novos não sabem, né? Aquele crente casca de ferida. Vai ter. Mas é mistério que você invista na vida dele, na vida dela, que você o ame, que você trabalhe graciosamente para o crescimento, para o quebrantamento dessa pessoa. Não que a igreja não deva abrir mão das regras. Não, não é isso. A igreja em nenhum momento pode abrir mão da disciplina. Mas a nossa disciplina não é única e exclusivamente punitiva. A nossa intenção maior não é punir o pecador, mas é graciosamente resgatá-lo, admoestá-lo, exortá-lo em amor para que ele, arrependido, volte e faça parte do povo. Então, nós devemos entender que esse evangelho não é por regras humanas. Às vezes nós queremos colocar regras humanas. Não. Para participar da igreja tem que ser assim. Para participar do nosso clube, do nosso grupo, tem que ser dessa maneira. E nós vamos colocando leis que muitas vezes nós mesmos não seguimos. A igreja deve agir por graça. Graça amorosa. Mas veja bem, nós devemos entender a perspectiva do amor. Porque muitas vezes a ideia que nós temos de amor é aquela ideia da Disney, né? Aquela ideia de que o amor é ouvir passarinhos cantando, sininhos tocando, né? Aquela ideia romântica de amor. Não. O amor chama atenção, o amor disciplina, o amor dá umas cutucadas, dá uns beliscões, dá um puxão de orelha. Tanto é que a palavra de Deus nos alerta que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Nós temos romantizado muito o amor. Ai, pastor, mas o amor não é romântico? Não, dentro dessa ideia grega, né, de romance. Tanto é que Deus mostra o seu amor para conosco, de que maneira? Tendo o seu filho Jesus participado do High School Musical, musical da Disney. E todo mundo canta, dança, todo mundo é feliz. E no final tudo dá certo. A nossa história no final dá certo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo o seu filho Jesus morrido na cruz por cada um de nós. Isaías vai dizer que houve em Deus prazer em esmagar o seu filho. Essa ideia de amor muitas vezes nos parece ruim e difícil. E nós não a queremos. Então, o amor gracioso, ele muitas vezes vai chamar a atenção. Sim, vai chegar, irmão, vem cá, deixa eu falar contigo. E você vai precisar falar um pouco mais duro. Outra hora, irmão, vem cá. O que está acontecendo? Ele vai te contar a história e você vai abraçá-lo, vai chorar com ele, vai ajudá-lo. Mas a igreja nunca pode esquecer disso. O evangelho que une a igreja não é por lei de homens, mas é sempre pela graça. Uma segunda questão desse evangelho que une a igreja. Ele nos mostra, né, que muitas vezes a igreja tem ações, dentro da igreja existem ações diferentes. Mas nós devemos estar unidos por propósitos iguais. Paulo, quando vai a Pedro, e ele deixa isso bem claro dos versículos de 6 a 10, ele fala, olha, eu fui designado para os da incircuncisão. Pedro e os demais para os da circuncisão. Eu vou pregar para um público, para um povo totalmente diferente. E às vezes vou ter algumas ações diferentes. Porém, o nosso propósito é o mesmo. A igreja deve se manter unida, mas nós devemos entender que há particularidades em cada um. Assim como
é no casamento. Nós devemos manter o nosso casamento, a nossa família em união, mas há ações diferentes. A esposa age de um jeito, o marido age de outro. Um filho age de um jeito, o outro filho age do outro. Um filho é mais bonito, o outro não é tão preparado assim, né, de carcaça, né? Mas nós devemos entender que o nosso propósito é glorificar a Deus. Nem todo mundo vai fazê-lo cantando, tocando. Alguns vão fazer de maneira diferente, agindo de maneira diferente. O problema é que muitas vezes nós queremos que todos sejam como nós. Ou, muitas vezes nós valorizamos aquilo que nós gostamos. Haja vista que muitas vezes a igreja, ela tem uma super valorização pelo pastor. Tem que cuidar bem do pastor, tem que amar o pastor, tem que mimar o pastor, tem que chamar o pastor para comer bolo, tomar café. Né? Isso é uma parte muito importante do ministério. Chamar o pastor para comer bolo, tomar café. Né? E quando o pastor chegar meio de sobreaviso assim, você esteja desapercebido, você dá a disfarçada, vai lá, compra o bolo e faz o café. Né? Nós vamos ter maneiras diferentes, irmãos. Nem todo pastor vai pregar como o pastor Alessandro. Mas isso não quer dizer que não esteja pregando de maneira correta. Nem todo pastor vai conduzir as situações como o pastor Márcio. Isso não quer dizer que esteja conduzindo de maneira errada. Nem todo presbítero vai ter a mesma reação numa reunião de conselho. Isso não quer dizer que ele esteja agindo de maneira errada. Ou que a maneira que ele esteja agindo é a correta. O que nós devemos entender é que todos nós devemos estar no mesmo propósito. Todos nós devemos buscar glorificar a Deus como igreja, como povo do Senhor. Você deve procurar glorificar a Deus em tudo que você fizer. De maneira que Ele seja visto na igreja, Ele seja adorado na igreja, Ele seja percebido na igreja. O evangelho que une a igreja tem ações diferentes muitas vezes, mas propósitos iguais. Por isso que nós devemos estar alicerçados num padrão. E o padrão não é de homens, o padrão é das Escrituras. Por isso que nós temos labutado, por isso que nós temos trabalhado, por isso que muitas vezes nós somos insistentes, repetitivos, de que a igreja deve estar centrada nas Escrituras. Que ela tem que seguir o padrão das Escrituras. Você deve ser repetitivo, insistente nisso. Vira e mexe conversando com os filhos em casa, eu falo, olha, tem um padrão a seguir. Você não pode fugir do padrão. Você tem que seguir o padrão. O que a sociedade que nós vivemos diz? Quebre os padrões. E canta a plenos pulmões nas propagandas de televisão. Um dia eu resolvi mudar. E ser tudo o que o dia eu decidi ser. Porque nós consideramos justas, né? Não é a mesma música, eu sei. Toda forma de amor. Quebra-se os padrões. Acaba-se os padrões. E a igreja vira aquele balaio de gato. Não. Nós temos o padrão das Escrituras e vamos segui-los. Às vezes agindo de um jeito diferente, outra uma maneira, mas sempre com propósitos iguais. E terceiro e último lugar, nós devemos entender que o evangelho que une a igreja não é vazio, não é só falácia. O evangelho não é filosofia de homens, mas ele é cheio de boas obras. Quando as colunas da igreja entendem que o chamado de Paulo era verdadeiro, eles dizem, vá, Paulo, faça. Mas lembre-se, não deixe desabonado os pobres. E pobres aqui não são somente os desprovidos financeiramente. São aqueles muitas vezes que estavam passando por dificuldades por conta do evangelho. Se você for ler a carta, eu ia cair aqui na armadilha. Eu creio que quem escreveu Hebreus foi Paulo, tá, gente? Deixa eu deixar. Porque ele fala assim, se você for ler a carta de Paulo aos Hebreus, né? Hebreus não tem uma autoria definida, tá? Tem gente que prefere
não trabalhar essa questão, tem gente que vai, olha, assim, eu acredito que foi Paulo que escreveu. Estou expondo Hebreus lá na igreja em Toledo, e tenho evidências, assim, na minha mente há evidências claras de que foi Paulo que escreveu, mas não importa. O que importa é que lá aos Hebreus, uma coisa que nós podemos perceber é que os irmãos estavam enfrentando dificuldades por conta da sua posição no Evangelho. Aqui como acontecia na Galácia. E uma coisa que é alertada lá é o seguinte: não se esqueça desses irmãos. Não os abandone nas suas dificuldades. Sejam elas financeiras, sejam elas espirituais, sejam elas de ordem emocional, não se esqueçam. Nós devemos pensar nos irmãos não só em socorro financeiro, também em socorro financeiro. Porque a igreja não vai ser uma igreja abençoadora e verdadeira se no meio dela não houver socorro àqueles que sofrem. Se houver no meio da igreja aqueles que passam fome. Se houver na igreja aqueles que não têm condições mínimas de viver dignamente, a igreja tem que se mover. A igreja tem que trabalhar. A igreja tem que ajudar. Não com assistencialismo barato, não. Mas com amor verdadeiro. Nós não entendemos a igreja da mesma maneira que os filósofos ou pensadores econômicos pensam. A igreja ela não é como o Estado, assistencialista, essa ideia de Estado que a gente tem. A igreja vai ajudar para que a pessoa se erga, se restabeleça e possa viver de maneira digna. Mas também a igreja deve pensar naqueles que sofrem. A verdadeira religião é qual? A que se preocupa com as viúvas, com os órfãos. Que acolhe aqueles que têm dificuldades. Ah, mas o pastor vai lá. Você tem que ir lá. Você tem que acolher. A gente tem uma mania muito feia. Às vezes a gente vê passando alguém dificuldade. Vou ligar para o pastor vir orar por você. Você tem que orar pela pessoa. Mas a oração do pastor é mais forte. Vai subindo aquele fogo aqui pelo lado, assim, né? Não existe esse negócio de oração mais forte ou menos forte. Se a tua oração é fraca, é porque você não está sabendo orar, porque você não está próximo de Deus. Ore, acolha, ajude. Abençoe. A igreja tem que ser provida de boas obras, de amor pelas pessoas, e, em primeiro lugar, pelos seus. Em primeiro lugar, pelos seus. Inclusive, essa é uma ideia missionária que a gente tem que adotar. Muitas igrejas estão preocupadas com o Dalém-Mar, e às vezes a cidade não tem sido impactada pelo Evangelho. A igreja tem que ser abençoadora na cidade. Pregar o Evangelho na cidade. Propagar o Evangelho de Cristo na cidade. Nós devemos nos preocupar uns com os outros. Para que o Evangelho seja, então, esse amálgama da igreja. Una a igreja. E a igreja, então, seja fortalecida. E continue a caminhar. Continue a crescer. Continue a desenvolver o seu papel. Sendo relevante, sendo profícua. Para a glória de Deus Pai. Meu desejo, a minha oração, irmãos e irmãs, é que a Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada desenvolva não só essas características, mas muitas e muitas outras. E que ela continue abençoando por muitos e muitos e muitos e muitos tempos. Até que aprove ao Senhor que Ele venha e nós estejamos com Ele reunidos na glória eterna. Que essa igreja continue sendo bênção, impactando o Jardim Alvorada, impactando o Maringá, impactando o norte do Paraná, impactando o Paraná, o sul do país, o país e aí o mundo, para a glória de Deus Pai. Você faz parte dessa história. Você tem que se envolver com ela. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é a nossa igreja, é a nossa casa, é a nossa família, para a glória de Deus Pai. Amém? Oremos. Pai bondoso, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Tu nos dá. Pedimos, Pai, que nós não sejamos ouvintes negligentes, mas a partir de hoje operosos praticantes das verdades aqui expostas,
E de todas aquelas que nós, ó Pai, dia após dia temos ouvido, temos aprendido. Daquelas, ó Pai, que nós temos participado para o louvor e honra do Teu nome. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos capacite para o Teu chamado. Seja em que área for, da maneira que o Senhor quer que nós desenvolvamos. Ajuda-nos, ó Pai. E eu oro de maneira especial por essa igreja, Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Que o Senhor continue, ó Pai, essa história de glória, fazendo, ó Pai, a Tua morada aqui neste lugar, manifestando a Tua Shekinah aqui neste meio, ó Pai. Eu oro pela vida do pastor Alessandro, oro pelo conselho desta igreja, ó Pai, pelos presbíteros, oro pela diaconia, pela liderança dos ministérios, das sociedades internas, das forças de integração dessa igreja. Que o Senhor continue a abençoá-los e a usá-los, ó Pai. E abençoe a cada irmão e irmã. Abençoe, ó Pai, aqueles que já estão aqui há muitos anos. Abençoe aqueles que acabaram de chegar. Estenda a Tua graça a cada um deles, ó Pai. Que seja uma igreja envolvida, uma igreja amorosa, uma igreja cuidadosa com as coisas do Senhor, zelosa com as coisas do Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém.